do Sul. Exploraram cada recanto, cada entrada, mas sem êxito. Quando a situação estava mais desesperada, os expedicionários avistaram baleias. Para muitos dos marinheiros envolvidos nesta aventura insana, essa visão significava uma excelente notícia, já que as imagens desses enormes cetáceos poderia significar uma rota de migração e, por que não, uma rota que ligaria 2 oceanos. Nenhum deles poderia imaginar que aquela viagem acabara de começar. Sofreram outra série de eventos desastrosos, a 21 de outubro de 1520, quando entraram num estreito a que chamariam de 11.000 virgens. Cada barco explorou por conta própria. Nas suas costas, imensas montanhas com neve e glaciares. Muitos glaciares. A maioria pensava que, como aconteceu meses atrás no Rio de la Plata, não encontrariam uma saída. Durante semanas, vasculharam cada canto daquela passagem congelada, temendo que se encontrassem num labirinto sombrio e gelado. O pior, sem saída, nem volta atrás. Mais uma vez, desespero. Como se não fossem adversidades suficientes que a frota espanhola já havia enfrentado, uma noite apareceu como do inferno. Inúmeros incêndios fantasmagóricos situados na costa e nos bosques próximos. O fogo proveniente das praias cobria o estreito. Aqui, no fim do mundo, cada lugar era mais perturbador do que o anterior. Magalhães chamaria a essa região Terra de Fogo. Com 2 tiros de canhão, Magalhães teria descoberto que a passagem para o Mar do Sul havia sido encontrada. Embora, pelo que já vimos nesta viagem, a felicidade nunca foi completa. O navio de San António, o que tinha mais mantimentos nos porões, havia desertado com rumo à Espanha. A 28 de novembro, o estreito indomável e congelado foi finalmente dominado. Magalhães estaria há quase 40 dias a procurar a saída de um canal que se estendesse por 530 quilómetros e que, de facto, como dizia, ligava o Atlântico ao Mar do Sul. Com esse feito, conseguiu sentar-se à mesa dos grandes viajantes Colombo e Vasco da Gama. De todos os oceanos da Terra, o Pacífico é de longe o maior deles. Com uma extensão de quase 1/3 do nosso planeta, esse oceano é um universo aquático quase sem fim. Nada os fez pressagiar a imensidão do mar em que estavam imersos. Em barcos frágeis, a tripulação logo saberia o que significava navegar neste inferno desolado e terrestre. A fome, a doença abalaram os marinheiros. Muitos morreriam. Agora, mais do que nunca, tinham de encontrar terra firme. Durante o longo episódio à mercê do oceano infinito e estéril, apenas avistaram algumas ilhas. As aves marinhas, que podiam ver nelas uma auréola de esperança.
Milhares de pequenas gaivotas povoam os atóis polinésios, descobrindo na solidão das ilhotas o lugar perfeito para descansar após longos dias de pesca. Além de assumirem um lugar seguro para se aninharem, longe dos predadores terrestres e do continente. Apesar do seu grande número, a tripulação de naus espanholas não conseguiu apanhar nenhum pássaro. Também não encontraram água fresca, algo, por outro lado, muito complexo nas pequenas ilhas do Pacífico. Tal foi o desânimo de Magalhães, que voltou a rumar a nordeste, deixando estas ilhas marcadas com o nome, talvez sem sucesso, das Ilhas Desafortunadas. António Pigafetta, desiludido, mal conseguiu escrever sobre alguns tubarões que poderia observar sob as águas costeiras. Na verdade, as águas que cercam esses atóis estão cheias de vida. E isso estaria ao alcance dos seus anzóis, se o desespero não os tivesse impedido de observar de mais perto o fundo de corais. O coral ocupa apenas 3% do fundo do mar dos oceanos, mas mantém mais de 90% das espécies. Há criaturas que só são encontradas nos mares tropicais, como esses pequenos tubarões de ponta preta. Assim como as pequenas gaivotas em terra, nessas águas rasas. Não é muito comum encontrar tubarões maiores que possam caçá-las. E, por outro lado, existem inúmeras barragens para tentar armadilhar. E os tubarões não são os únicos visitantes que chegam ao chamado destas áreas costeiras dos trópicos polinésios. As raias também procuram o seu espaço. Nestes corais existem muitos nutrientes e estes, por sua vez, atraem uma grande abundância de vida. Então, os tubarões e as raias prestam-se a colaborar. Há comida para todos. Em contraste com as profundezas do Pacífico, há plâncton para alimentar os enormes cardumes de peixe que sustentam os jovens tubarões. Procuram a oportunidade, dividindo os bancos em grupos cada vez menores. Embora às vezes seja melhor aguardar e esperar até que o posto de caça esteja menos cheio. Depois de mais de 3 meses de cruzamentos dos humanos em todo o Pacífico, a frota espanhola avistou um grupo de 3 ilhas, indo imediatamente para a maior delas. Chegaram ao Guam, um lugar habitado. A alegria inundava a frota. As casas dos ilhéus feitas de palmeiras e cobertas de folhas de bananeira pontuavam a costa. Embora, contrariamente às expectativas iniciais do capitão-general, a visita não deu frutos como esperava. O primeiro contacto entre os europeus e os habitantes da Oceania terminaria com uma escaramuça militar. Outro grande viajante desses mares tropicais é o tubarão-baleia. O maior peixe que povoa o planeta está imerso numa viagem ininterrupta de ida e volta que parece nunca acabar. As turbulências e fluxos do Pacífico também arrastam uma enorme quantidade de nutrientes aqui. Estes, por sua vez, atraem grandes cardumes de peixe de muitos cantos do Pacífico. Quase do tamanho de um navio, este tubarão tem a sua própria tripulação a bordo. A sua envergadura permite que seja um transporte ideal na luta contra as fortes correntes oceânicas. Um após outro, os seus companheiros estão sentados, enquanto o tubarão continua a sua marcha, sem demonstrar interesse por algum deles.
Chegados ao destino, a sua passagem deixa o navio. Com pouco esforço, esses clandestinos podem percorrer mais de 2.000 quilómetros que separam a ilha de Guam com o arquipélago das Filipinas. Neste jardim, a comida não é problema. As Filipinas seria precisamente onde os ventos levariam a frota castelhana. Depois de tomar a terra numa das milhares de ilhas que pontilham este arquipélago, com a intenção de coletar água e mantimentos, seria o rei Umabon, da grande ilha de Cebu, que, através de uma comitiva de boas-vindas, se encarregaria finalmente do bem-estar dos recém-chegados. Atracados nos barcos, a uma curta distância da costa, a tripulação viu-se frente a frente com o que pensavam ser o paraíso terrestre. Encontraram ilhas férteis e verdes, um lugar ideal para esquecer a fome, a sede e a morte do Pacífico. O sonho de Magalhães parece tomar forma. Aí reuniram arroz, frutas de todos os tipos e uma infinidade de coco, uma vez que os coqueiros estavam a crescer por toda a parte das Filipinas. Imensas fontes de água fresca fluíam por toda a parte. Foram-se os meses de inverno. Finalmente puderam relaxar. Na costa, a pesca era obtida em tal quantidade que os peixes pareciam saltar para as redes dos pescadores. Tudo era perfeito. Durante a sua estada em Cebu, Pigafetta soube de uma história curiosa que ia de boca em boca entre os ilhéus. Relatava-se que nos meses em que as baleias regressavam à costa, enormes pássaros com dentes afiados vinham procurá-las. Segundo a crença, quando as baleias vinham à superfície e abriam as suas bocas, essas aves lançavam-se contra elas, tentando arrancar os seus corações. Este grupo é acompanhado por um filhote de baleia. Depois de passar o verão a alimentar-se nas regiões mais frias do planeta, as baleias jubarte do Pacífico regressam aos trópicos. Para uma mãe de baleias jubarte, a razão para voltar todos os anos a estas águas do arquipélago filipino é que aqui não se encontram os grandes predadores de outras latitudes mais frias, que poderiam fazer mal à sua cria. Sob o olhar atento de sua mãe, esta cria com mais de 1 tonelada pode dedicar o seu tempo àquilo que consagraria qualquer jovem digno de tal, isto é, divertir-se. Não se afasta demasiado, mas desfruta de alguns momentos de descanso longe da presença autoritária da mãe. Tem que aprender a defender-se sozinho, mas sem pressa, ao seu ritmo, da maneira mais agradável possível. Está a ficar tarde e tem que voltar. E os bons momentos não duram para sempre.
algo que Fernão Magalhães estava prestes a confirmar. A 27 de abril de 1521, o capitão português cometeria um erro crasso, que marcaria a história desta viagem a partir de então. Ansioso para mostrar ao rei de Cebu o moderno armamento espanhol e sabendo dos confrontos alfandegários que teve com o vizinho rei de Mactan, Lapu-Lapu, Magalhães pede permissão para entrar em combate contra as forças da ilha vizinha, algo que fez contando com apenas 50 homens. Depois de vários inconvenientes, os homens de Magalhães desembarcam em Mactan. O plano inicial é extremamente simples: esmagar a rebelião e capturar o rei rebelde. Observados à distância por Mabon, o seu exército e o resto da tripulação hispânica, os escolhidos, seguros da vitória, foram para a batalha. Tomaram posições e por mais de uma hora mantiveram os rebeldes de Lapu-Lapu controlados. Muito em desvantagem e surpresos com a ferocidade dos ilhéus, os espanhóis bateram em retirada, deixando para trás o corpo inerte do desafortunado capitão. Junto ao seu cadáver também estavam os seus sonhos de alcançar as ilhas de especiarias. Se o rei de Cebu os tivesse ajudado, tudo seria diferente. Mas talvez no que poderia ter sido uma exibição de arrogância, Magalhães pedira-lhe explicitamente que não interviesse. As palavras que António Pigafetta anotou no seu manuscrito não deixaram dúvidas sobre o sentimento dos sobreviventes. Ali faleceu o nosso guia, a nossa luz e o nosso apoio. Quando ele caiu e se viu rendido pelos inimigos, virou-se várias vezes para nós para ver se o poderíamos ter salvo. A aventura de Magalhães terminaria ali, naquela praia solitária. A morte inesperada do capitão significava, por sua vez, uma espécie de infortúnio que obrigava a armada castelhana a sair apressadamente do arquipélago das Filipinas. Foi até necessário renunciar a um dos navios. Pouco depois, o azar voltou a pôr-se do lado dos expedicionários. A ilha de Borel, a terceira maior extensão do mundo, atravessada pela linha que marca o equador terrestre. Aqui os sobreviventes da viagem seriam recebidos pelo séquito enviado pelo principal rei da gigantesca ilha. Ante eles, imensas selvas onde a vegetação compete pelo espaço, embora muitas delas simplesmente tentem receber algumas gotas de luz dos poucos raios solares que atingem o sol. Tanto é assim que muitas plantas decidem fazer justiça com as próprias mãos e subir em busca do ansiado sol. Bornéu também é conhecido pela biodiversidade exuberante. Nas florestas tropicais que varrem esta imensa ilha asiática, mesmo no século XXI, e apesar do desmatamento que assola a ilha,
um após outro, continua a suceder a descoberta de novas espécies, tanto animais como plantas. Algo que não deveria surpreender-nos quando vemos a inacessibilidade da maior parte da floresta. As riquezas deste paraíso fluvial de Bornéu seriam disponibilizadas a estrangeiros que, com permissão do governante da ilha, dedicaram durante semanas ao comércio e à troca de todos os tipos com habitantes do magnífico reino. No entanto, o que restou da frota que partiu de Espanha há quase 2 anos ainda retinha na sua mente um único objetivo: sob as ordens de um novo capitão, Juan Sebastián Elcano, eles tentariam completar o sonho do malfadado Magalhães: chegar até às Molucas. Nesta rota, a tripulação às vezes alimentava-se de grandes tartarugas como esta. E em outras ocasiões, dos peixes estranhos que conseguiam pescar. Os marinheiros espanhóis não sabiam que estavam a navegar pelas águas daquela que talvez seja a região marinha mais fértil do planeta. As mantas gigantes são visitantes comuns nesta área dos mares da Indonésia. A sua boca peculiar apanha tanto plâncton como qualquer coisa que contenha alimentos, fazendo ataques a cada polegada de água por onde circula. Não deixa nada para trás. Este mar tropical é o Éden. Os peixes chegam a milhões e, com uma quantidade tão grande de habitantes, não é surpresa que também encontremos um número proporcional de caçadores. Peixes, leões, moreias, eles dividem áreas de caça com outras espécies que também patrulham o fundo de corais. A pequena frota, agora comandada por Elcano, voltou a sofrer a adversidade de tempestades tropicais. E desta vez receberia o tão cobiçado prémio. Conseguiriam alcançar as Molucas, o país oculto das especiarias. Uma vez lá, tinham de se apressar a carregar o mais rápido possível tudo aquilo pelo qual tanto deram as vidas. Visitaram várias dessas ilhas. Aqui, o solo era tão rico que, aos olhos dos marinheiros, as plantas pareciam germinar em questão de segundos. E a sua natureza tão rica, que pouco tinha a invejar daqueles encontrados em Borel ou nas Filipinas. Diante dos seus olhos, o sonho de Magalhães fora cumprido. Um reino escondido da coroa espanhola. Não podiam perder tempo. Amarrariam ali mesmo e tentariam carregar em seus barcos todas as sacas de especiarias possíveis e até mesmo as impossíveis. Mas as Molucas esconderiam outras riquezas. Como todos os anos, as tartarugas verdes chegam a estas praias equatoriais quentes que acham perfeitas para a desova. Exausta, depois de uma longa noite de esforço, a tartaruga aguarda que a maré seja mais propícia para voltar ao mar. Não precisam de se apressar. O importante é recuperar o fôlego
para encarar a vida novamente em mar aberto. Parece que este ano a Carrie foi mais aplicada nas tarefas reprodutivas do que a sua prima tartaruga verde e já está a preparar-se para a longa viagem de volta às águas mais temperadas do sul. Com um ritmo calmo, mas incessante, em poucos dias passará pelas águas ricas que existem entre esta região da Indonésia e o norte da Austrália. Perto da grande barreira de corais. Para os nossos expedicionários, era a hora de voltar para casa. Com 2 barcos carregados de especiarias, para onde tinha sido humanamente possível, descobriram que um deles, a nau Trinidad, sofreu um importante rasgo no seu porão. Por isso, foi decidido que este iria para o leste através do Pacífico, para ser reparado nos portos da Nova Espanha. E Elcano, na nau Vitória, tentaria atravessar os 20.000 quilómetros que separam este arquipélago indonésio de Espanha, navegando para o oeste através dos mares de Portugal. Para um navio meio desmoronado, carregado com 25 toneladas de especiarias, atravessar o Oceano Índico parecia uma coisa louca, numa viagem que já era louca. Fome, sede e doenças atacaram novamente a tripulação. Estavam à mercê de um mar insondável. Mais uma vez, no meio de um inferno azul imenso e estéril. Conseguiriam cruzar o Oceano Índico até alcançarem o Cabo da Boa Esperança. Aqui, tempestades e ondas fortes obrigaram-nos a esperar que o tempo melhorasse, mantendo o barco sempre longe da costa. Nessa época, novamente tão fatídica, Pigafetta escreveu: "Este é o maior e mais perigoso cabo conhecido na Terra." Tendo tomado terra em busca de alimento tão necessário, é possível que esses moradores de penas desse lugar, como aconteceu com os seus primos da América do Sul, tenham servido para encher os porões. Nesta populosa colónia de pinguins do Cabo, a grande migração anual de sardinhas, que faz fronteira com a África do Sul, é esperada com grande expectativa. Enquanto isso, a maioria deles apanha sol para elevar a temperatura corporal. A água, com a aproximação do inverno, começa a ficar cada vez mais fria. Alguns, pelo contrário, estão tão subcarregados pelo calor, ainda predominante, que preferem lavar-se com um banho refrescante junto às rochas. Mas estas latitudes na ponta sul da África não são apenas o território dos pinguins. Nas primeiras horas do dia, quando é fresco, encontram-se os botões de acácia. Os enormes elefantes não deixam passar um momento para um delicioso manjar. A África é a terra dos gigantes. E alguns dos maiores seres que habitam o continente estão bem representados nesta área. Nesta região selvagem, tem que se manter sempre os olhos abertos, a menos que se queira terminar como refeição de algum vizinho inesperado. O elefante africano, graças ao seu tamanho e à segurança oferecida pelo rebanho, pode passear sem grandes preocupações. Mas para a maior ave do planeta, a avestruz, a alimentação não pode estar em desacordo com a segurança, especialmente quando para isso é forçada a diminuir as suas defesas. Embora este grupo de leoas não pareça estar muito interessado no pássaro corpulento, pelo menos por enquanto. Por fim, Elcano deu ordens para atravessar o cabo. Pigafetta anotou no seu diário: "Com a ajuda de Deus, a 6 de maio dobramos este terrível cabo, sendo necessário aproximar-nos a uma distância de 5 léguas, sem as quais não teríamos conseguido.
Nesta etapa da viagem, a perda de vidas humanas era inaceitável. Por isso, o capitão da nau Vitória voltou a jogar uma das suas cartas. Apesar de saber que o Cabo Verde era um território hostil, por ser membro do Reino de Portugal, Elcano decidiu fazer uma última paragem lá, o que lhes permitiu arrecadar mantimentos e água antes de continuarem o regresso até Espanha. Mas nem tudo correu como Elcano tinha planeado. Talvez por causa do caráter incomum de sua história, ou talvez porque por parte da tripulação que desembarcou tenha a nefasta ideia de descrever detalhes dessa aventura, a verdade é que a nau Vitória teve que ancorar com pressa, ou seriam presos. Não haveria mais portos. A próxima paragem seria em casa. Aparecem deixar o arquipélago